nós vamos querer saber essa história, como é que foi esse trajeto, sair do Rio de Janeiro e vir para São José do Rio Preto. Mas antes, Marcelo, eu queria saber qual foi a tua inspiração, né? Porque nós temos médicos como eu, não tinha médico na família, e você sempre tem uma inspiração para que te desperta para ser médico. Qual foi a tua, o teu clock? Meu clock foi meu pai. Meu pai é sempre médico, entusiasta, saía cedo, voltava muito tarde de casa, eu lembro isso muito bem, muitas vezes eu não ouvia chegar em casa. E escutava as histórias de medicina, de tratamentos, e frustrações e acertos. Isso foi me inebriando, eu gostei muito, comecei a ficar interessado na medicina. Então, ele foi o grande ponto de referência que eu tive para me guiar para a medicina. Você chegou a ter convívio com ele como estudante? Eu lembro que eu comecei minha vida, claro, não vai comparar, o Rio de Janeiro eu comecei minha vida em uma cidade de 20 mil habitantes no interior da Bahia. Então, por vezes, eu tive necessidade de dar plantão e levar meus filhos para dormir no hospital. Então, eu não sei nem se por isso eu não tenho um filho médico, que eu gostaria tanto, mas você chegou a conviver com teu pai, assim, ir no hospital, passar uma visita, teve essa oportunidade? Tive e foi muito boa, porque eu me lembro que eu era estudante de medicina do 4º para o 5º ano, e todas as oportunidades que eu tinha de ir para o hospital com ele, eu ia para o hospital com ele para passar visita, para ver doente, ver ambulatório. Muitas vezes eu ia no consultório, às vezes com ele, entendeu? E comecei muito cedo também, convívio com meu pai, e também, junto à faculdade, nós tínhamos no Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro é uma cidade grande, tinha muito concursos públicos, concursos privados, para acadêmico bolsista. E eu sempre me interessava em fazer. E às vezes passava e frequentava pronto-socorro, com pessoas a orientar, em UTIs, enfim, ambulatórios. Então foi uma experiência muito grande durante a minha formação. E que me deu capacidade de poder escolher. Que é muito importante. Muito importante. Ô, Marcelo, qual é a especialidade do teu pai? Meu pai é clínico geral. Clínico geral. Quando a tua convivência em Teresópolis, você formou em Teresópolis, né? Sim. Qual é a lembrança? Foi bom viver naquela cidade maravilhosa? Maravilhoso, porque é uma cidade fria, lá é frio, então você não tem muito o que você fazer, ainda mais você é estudante, você não tem muito recurso, então você tem que estudar mesmo, não tem muito sol, né? Era muito frio, uma cidade turística do Rio de Janeiro, serrana, né? E eu aproveitei muito, porque dá para você estudar bastante. Eu estudei muito, eu tive a oportunidade de poder me interessar muito pelo estudo. Eu tinha um colega meu, que ele tinha um pouco de dificuldade para estudar. Então, para ajudá-lo, eu estudava com ele todos os dias. Todos os dias. Segunda-feira, sexta-feira, era de 8 à meia-noite, às vezes 1h da manhã. Todos os dias era repassada as aulas. Então, eu era muito estudioso nesse ponto. Ô, Marcelo, esses colegas teus, a maioria era de onde? Tinha uma preponderância Rio, São Paulo, ou veio gente do Brasil Era todo? muito salpicado ali, porque é uma faculdade menor, então não era uma particular, era uma faculdade particular, mas ela era parecida com Rio Preto, era uma instituição, então ela era um preço bem barato, bem acessível, né? Era um braço da UF naquela época, até hoje é. Então ali tinha muita gente do Brasil inteiro. Tinha gente da Bahia, tinha gente de Goiânia, tinha gente de São Paulo, tinha gente do interior de São Paulo, tinha gente do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. Enfim, era uma coisa muito misturada. Você falou de sua escolha, isso era a nossa prática, você realmente fazia concurso tudo quanto era hospital, para ampliar a tua visão de médico. Mas em que momento foi que você se decidiu pela cirurgia cardíaca? Então, isso é interessante, por quê? Todo o meu trajeto dentro da faculdade e nesses estágios todos, eu nunca peguei um estágio cirúrgico. Nenhum estágio cirúrgico. Todos foram clínicos. Porque eu achava o seguinte, para que eu seja um bom cirurgião, eu tinha que saber bastante a clínica. Clínica cirúrgica, saber o que eu estava fazendo. Então, eu sempre me pautei em estudar e fazer estágios em pronto-socorro, em clínica, em UTI, entendeu? Que são áreas afins para pré-cirúrgicas. Eu só fui determinar a minha vontade de fazer cirurgia cardíaca no último ano, no 6º ano de medicina,
onde eu pude ter a oportunidade de ver a cirurgia cardíaca no Hospital de Bom Sucesso. Né? Eu fui ver uma cirurgia cardíaca e fiquei apaixonado. Dali eu defini, é cirurgia cardíaca. Você já tinha, claro, pronto-socorro, visto outras cirurgias, muito. Todas as cirurgias. Tinha visto e tal, mas nunca acompanhei, nunca fui fazer estágio. A cirurgia cardíaca foi uma curiosidade. Você foi. Quero ver como é a cirurgia cardíaca, foi assim? Fui ver porque um amigo meu falou de cirurgia cardíaca, aquilo me tocou o coração quando ele falou. E eu falei, puxa, deve ser uma cirurgia muito bacana, muito difícil. E eu acho que eu vou querer ver como é que é, se eu vou ter condição de fazer a cirurgia cardíaca. Só que eu não tive essa oportunidade. Quando eu vi a cirurgia cardíaca, eu me apaixonei pela cirurgia. E não teve outra coisa. Foi instantâneo. Cardíaca, instantâneo. Dali para frente, era a cirurgia cardíaca de manhã à noite na minha cabeça. E você lembra qual foi a primeira cirurgia cardíaca que você viu? A primeira cirurgia cardíaca foi no Hospital de Bom Sucesso, uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Mas era uma parafernália naquela época, nos idos de 84, 85. E era não podia nem andar na sala. Era um métier, era um verdadeiro sacerdócio, aquilo era uma igreja, não podia fazer nada, mexer em nada. Tanta coisa, tantos cenários que você ficava perdido. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, puxa vida, um cirurgião cardíaco tem que saber tanta coisa, ele tem que saber extracorpórea, ele tem que saber anestesia, ele tem que saber o ato cirúrgico, ele tem que saber a condução anestésica. Isso. Então ele é um verdadeiro maestro, um cirurgião cardíaco de verdade hoje. Hoje não tem mais isso. Mas na minha época, como o Dr. Braille era, ele era um maestro. Ele tocava. E eu aprendi isso com ele. Ele cuidava da anestesia, ele cuidava da perfusão, ele cuidava da sala, ele cuidava da cirurgia, ele cuidava do residente, ele tomava conta de tudo. Você tem que ficar assim com uma sensação muito esperta no seu ambiente. É muito interessante isso. Isso eu peguei do Dr. Braille. Ô Marcelo, já que você tocou no mestre dos mestres, assim esse que eu chamo o mestre o professor mesmo. Braille, nós vamos para um pequeno intervalo e depois eu gostaria que você contasse como foi a sua chegada em São José do Rio Preto e o seu contato com o professor Braille. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS. E atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Marcelo Soares. E ele contou um pouco do histórico da vida dele, início de sua formação no Rio, e eu perguntei a ele como é que ele chegou a Rio Preto e como é que ele teve esse encontro com o professor Domingos Marculino Braille. Então, foi interessante. Eu no Rio de Janeiro, na último ano de medicina, eu tinha um colega meu que morava em Rio Preto. E eu falando a ele que eu tinha interesse em fazer cirurgia cardíaca, ele me contou, não, na minha cidade tem um cientista, ele chama Dr. Braille, ele opera 4 cirurgias por dia. Eu fiquei boquiaberto, porque no Rio de Janeiro, no Hospital do Fundão, fazia-se 2 a 3 cirurgias por semana. E o homem aqui fazia 4 por dia. Isso aí foi
definitivo para mim. É lá que eu vou fazer cirurgia cardíaca. Peguei o dinheiro para passagem, não falei nada em casa com meu pai nem com a minha mãe. Peguei o ônibus, vim para cá com um colega meu, fizemos a prova foi bem complicada. Passei na prova, mas nessa prova, eu digo, foi no hospital de base, tá? Eu fiz porque tinha que fazer 2 anos de cirurgia geral, como pré-requisito, e depois entrar na cirurgia cardíaca, que eram mais 4 anos. Então eu vim para o HB. No HB eu fiz a prova, passei, tive a felicidade de passar, e comecei até a fazer cirurgia geral no hospital de base. E você, nesse período você chegou a ter contato com o Aí Dr. Braille? eu marquei uma entrevista com o Dr. Braille, no IMC. Porque eu falei, não, vou lá levar para ele, quem sabe ele me aceita direto, eu não preciso fazer cirurgia geral, o que ele pode fazer. Levei, encontrei ele lá, ele me atendeu muito bem, no fim do dia eu esperei o dia inteiro para falar com ele, era muito ocupado, e no fim da tarde ele me recebeu. Levei meu currículo, ele gostou do meu currículo, achou interessante do currículo, e viu a minha tenacidade em ficar esperando o dia inteiro ele, para falar com ele, e ele falou para mim que então eu poderia entrar para fazer residência com ele sem nenhum problema. E aí foi dito e feito. Comecei a fazer cirurgia com ele. Mas você ficou aqui porque você não teve opção, por exemplo, você não passou em outros lugares, ou você era aqui que você queria ficar, ficou e passou? Veja ou bem, tinha opções? Tinha opções. Eu fiz algumas provas. A primeira prova que eu fiz foi do Fundão, no Rio de Janeiro, o hospital do Fundão, que é a nacional, o FRJ, Isso. do Rio de Janeiro. Eu fiz a prova e passei nessa prova. E eu tinha a opção de ficar lá. Mas eu, com a ideia de poder participar de 4 cirurgias por dia, só o dia aqui era um mês de cirurgia lá. Quase um mês de lá. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou para lá. Vim escondido do meu pai e da minha mãe, porque até então eles contavam que eu ia ficar lá no Rio de Janeiro com eles. E eu vim escondido para cá, fiz a prova. E você passou em algum concurso lá no Rio? Passei no Fundão, passei na UERJ, passei na Marinha, aqui em Ribeirão Preto eu passei em todas as fases. Na última fase, eles não me deixaram entrar. Não houve um acordo ali e não passei. Mas eu quase que entrei no Ribeirão também. Mas eu queria Rio Preto, pelo número de cirurgias. E assim foi feito. Ele me aceitou e comecei a fazer cirurgia cardíaca com ele, de imediato. Peguei minhas coisas, saí do hospital de base, pedi desligamento do hospital de base e comecei a fazer cirurgia cardíaca com o Dr. Braille no IMC. Isso foi quando, Marcelo? Foi em 86. E seu período de treinamento durou quantos anos? Olha, até para o Dr. Braille falar assim, você está pronto. Ele, assim, para começar a montar o hospital de base, foi de 86 a 93. Eu fiquei com o Dr. Braille, junto com ele, na Beneficência Portuguesa, que ele trabalhava na Beneficência Portuguesa. E quando houve a oportunidade de montar um serviço, em 90 começou a conversa de montar um serviço, ele me convidou para que eu fizesse o serviço lá em nome dele. E eu montei o hospital de base, fui eu que montei o serviço de cirurgia cardíaca lá com ele, com a anuência dele, com a orientação dele, né? Ele sempre foi o chefe da gente lá. E nós montamos o serviço de cirurgia cardíaca lá. Começamos efetivamente em 93 a operar. Operamos algumas coisas em 90, 91, pequenas coisas. Mas efetivamente com todo o material cirúrgico, com toda a estrutura, o serviço em 93 pronto. Começamos a operar de verdade cirurgia cardíaca no hospital de base. Tá. Ô Marcelo, essa transição da tua de estudante, residente, você falar, estou pronto para fazer cirurgia cardíaca. Quando foi que você disse, estou pronto, nesse serviço com um volume imenso como esse? Pois foi uma coisa interessante, né? A formação do cirurgião cardíaco é uma formação um pouco mais difícil, mais delicada, porque não é fácil você pegar uma pessoa jovem, com 3, 4 anos de cirurgia, e botar ele assim, opera o coração de uma outra pessoa, sem que você esteja muito do lado dela. Um indivíduo precisa ter uma formação bem estruturada, bem sedimentada. Isso leva um pouco de tempo. Eu acredito que em 5, 6 anos, o indivíduo possa começar a operar um coração bem operado, com alguém que o suporte, o apoie. Claro. 4 a 5 anos, eu acho que se eles conseguem fazer essa formação. Então, o que aconteceu comigo? Eu já tinha uns 86
a 93, eu tinha 8 anos mais ou menos, 8 ou 9 anos quase, se não me engano. E foi ali que o doutor, foi o divisor de águas ali. O doutor Bairro falou, agora é sua vez. Agora você já viu, você já operou algumas coisas comigo, agora você vai ter que ir lá e tocar o barco. Tocar o serviço. E eu, assim, dito e feito. Consegui fazer, porque eu tinha confiança, aprendi muito bem com ele, consegui fazer e tocar o serviço de maneira adequada. E com o tempo a gente vai pegando mais experiência e ficando melhor, claro, com o tempo. E com um número maior de cirurgia, mais você fica refinado. Nunca achamos que estamos completos, nunca, né? Sempre achamos... Nunca. E no hospital de base tem uma característica. Os doentes da nossa região são doentes muito críticos. Complexos são doentes demais. muito complexos, muito doentes, são doentes carentes, né? E com muita comorbidade. Então a gente tem que ficar mais ainda refinado. Marcelo, antes de nós entrarmos em um tópico que é importante, comum a nós dois, que é o transplante, a cirurgia mais realizada no coração é a ponte de safena? É. O que é a ponte? Explica aí, numa linguagem para a população entender o que é a ponte de safena. A ponte de safena nada mais é do que um bypass, ou seja, você tem uma obstrução em determinado ponto da artéria, você tem uma artéria e tem uma obstrução. Você tem que fazer o quê? Fechou. Está fechando ou está em via de fechar ou fechou. Você tem que botar uma ponte na frente, você liga a parte da artéria do corpo, da aorta lá, e coloca na frente da ponte. Ou seja, o sangue passa por sobre a obstrução e chega onde ele tem que chegar, no seu destino final, que é na célula cardíaca. E não depende mais daquela obstrução. Isso é ponte de safena, ou de mamária, ou de artéria radial, o que quer que seja. Você passa por sobre essa obstrução, entende? Aquela obstrução não importa mais. Muitas pessoas acham que a gente tem que tirar essa obstrução. Isso não se tira, não se mexe. A gente apenas passa à frente dela e coloca a ponte exatamente à frente dela, para que o sangue continue a fluir para a região do coração. Ô Marcelo, de vez em quando eu entro no centro cirúrgico, vejo vocês operando, passo lá e brinco. Mas quando é que você faz opção para fazer essa ponte? Tirar safena, tirar mamária? O que é que decide isso? Qual é o critério? Primeira coisa é o status do paciente, idade do paciente, né? E ver se ele tem os enxertos bons para isso, número 1. Se ele não é diabético, se ele é um paciente mais jovem, eu costumo usar a artéria radial. Nós ressecamos a artéria radial, tiramos ela do braço e usamos ela como enxerto livre na ponte safena, na ponte cardíaca. É uma ponte arterial de radial, que é melhor do que a ponte de veia. Por quê? Porque a artéria tem camadas na sua parede. Então ela está mais acostumada com a pressão arterial aumentada. Quando você coloca uma veia que não tem essa parede preparada, ela trabalha com baixa pressão, ela trabalha com pressão de 5, 10 no máximo, né? Você coloca uma pressão de 120 de raiz de aorta, 120, a pressão normal da gente é quanto? 120 por 80. Na raiz de aorta é 140 essa pressão, né? Por 80, 90. Então você gera um estresse nessa parede e isso é um fator preponderante para causar a aterosclerose desse enxerto. Então esse enxerto se torna limitado por um período de tempo. Geralmente uma ponte de safena, ela dura em torno de 5 a 10 anos. Tem ponte de safena que dura 20, claro. Mas não é regra, tá? Não é regra. É 5 a 8 anos, 10 anos no máximo, top. Já a artéria mamária, que é uma artéria que nós utilizamos, que ela está na parede torácica, né? Nós dissecamos essa artéria e ligamos ela no coração, fazemos ela uma ponte de safena, ela está ligada na artéria subclave, a gente não tira, deixa ela lá, in situ, chama in situ, a parte dela sai, e a gente coloca o bypass na frente das artérias. Essas, então, são melhores ainda. Por quê? Elas já estão normalmente conectadas com o sistema materializado. Então, elas duram 20, 30, para sempre, praticamente. E é uma anastomose só? É uma anastomose só, perfeitinha. Já a safena e a ponte livre de radial, elas são duas anastomoses. Uma na raiz de aorta e outra após a obstrução. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. No último bloco nós vamos conversar sobre transplante de coração, que o doutor Marcelo tem uma vasta experiência. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto
uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença de Marcelo Soares, que é professor da nossa instituição, cirurgião cardíaco, com vasta experiência, e no último bloco nós falamos que nós íamos discutir sobre transplantes de coração. Marcelo, quando começou o transplante de coração no hospital de base? Bom, o programa começou em 2000, né? Em 2000 mesmo, no início do ano 2000, nós fomos para Inglaterra e ficamos lá um estágio de um mês, só para tomar pé, base, ver como é que funcionava o sistema de transplante. Ficamos lá um mês em Harefield, né, com o Dr. Madi Yacoub, um egípcio, um homem, uma sumidade, né, onde ele fazia transplante de coração, pulmão e pulmão-coração. O homem era um avião. E nós ficamos nessa instituição durante um mês e nós tivemos a oportunidade de aprender, olhar, rever a técnica, ver o que era necessário, os meandros do transplante, assim, de maneira a entender. E em 2000, se eu não me engano, foi em 5 de outubro de 2000, nós fizemos o primeiro transplante cardíaco. Uma mulher, uma senhora cozinheira, né, com a miocardiopatia dilatada, eu lembro disso. Quem fez foi o professor Domingo Braille, eu auxiliei ele. Foi o primeiro transplante, foi o Dr. Braille que fez, que fiquei registrado. Isso é histórico. Foi. Isso. Eu e ele fizemos, né? E foi um sucesso o transplante. Foi uma maravilha. Nós ficamos assim inebriados com isso. Foi maravilhoso. E daí por diante começou o programa de transplante. Hoje nós temos 99 transplantes realizados em adulto. Nós temos 3 transplantes, se eu não me engano, em criança, que o Dr. Ulisses Crote faz, ele é responsável pelas crianças. Mas o cômputo geral de adultos são 99, o próximo será o 100º. Essa primeira paciente, ela está viva? Ela... Não, essa paciente ela ficou viva durante 14 anos. Ela morreu por uma complicação, se não me engano, foi por infecção, né? E ela morreu por infecção, depois de 14 anos. Durou 14 anos, era uma pessoa maravilhosa, eu gostava muito dela, brincava muito com ela, era uma bruta cozinheira. E ela tinha uma vida, voltou a ter uma vida normal, a cozinhar, a ter uma vida normal dela. Numa dessas recaídas de infecciosa, ela teve uma infecção e ela não conseguiu sair da infecção, infelizmente. Ô Marcelo, a gente observa que o Brasil, embora realize aí, provavelmente mais de 1000 transplantes ano, é isso? Não, não. Não quantos Olha transplantes só, anos? nós fazemos, o Brasil está com 380, o último censo do ano passado, nós realizamos 380 transplantes de coração. De coração, o país. De coração, o país, Brasil. Tá. A nossa necessidade é de 1.145 transplantes por ano. Por ano. Hoje. Então nós precisaríamos quadruplicar. Quadruplicar. Minha pergunta para você é, com essa experiência de tantos anos, o que é que falta para o transplante de coração evoluir mais no país? Qual é a tua análise? Eu acho assim, o que nós precisamos é um financiamento um pouco mais pesado para o transplante. Por quê? Porque a fila de transplantes cada vez mais aumenta, existe um pouco de demora para conseguir órgão,
Muito embora o nosso país seja de pessoas generosas, as pessoas doam, não é um problema. É lógico que se doar mais será melhor. Se houver um programa de incentivo à doação, será sempre melhor, né? A população cresceu muito, as doenças também crescem junto, entende? Claro. E nosso sistema ainda está um pouco travado nisso. Então, eu acredito que se houvesse um financiamento um pouco melhor, para quê? Para o uso de circulação assistida, que é o ponto nevrálgico do transplante. Porque é muito caro. Explica aí o que é essa circulação assistida. Assistência circulatória é quando o indivíduo, é aquela máquina que nós teríamos à vontade. Na Inglaterra, eu me lembro que tinha os corações artificiais externos. O indivíduo chegava com insuficiência cardíaca, mal, eles instalavam o coração externo no paciente cardíaco, aquela máquina ajudava eles a bombear, eles voltavam para casa, passavam às vezes anos esperando vivo, até a oportunidade de receber um coração. Olha que espetáculo. Isso naquela época. 20 anos atrás. 20 anos atrás. O Brasil ainda engatinha nisso. Por quê? Porque é extremamente caro. Um material desse, uma máquina dessa, ela custa em torno de 600 mil reais, 700 mil reais. Não tem condição para você plotar isso no SUS, para todo mundo à vontade. Não dá. Realmente, eu entendo que é caro. Né? Mas também não tem... Mas nós precisaríamos ter um início disso aí. Tem máquinas menores, tem assistência circulatória, que é mais comum, que custa 70 mil reais, mais ou menos, que poderiam ser utilizadas mais a miúde, no pré-transplante e naquele coração que não está bem durante o pós-transplante. Isso acontece às vezes. E sabe-se, quando o coração não está bem no pós-transplante, normalmente o paciente vai a óbito, porque como é que você vai sustentar a circulação? Isso que o Dr. Marcelo está falando aqui é o maior estresse, tanto da minha área como da área dele, é você tirar um coração ou tirar um fígado, o fígado não funcionar, isso chama falência primária do enxerto, eu preciso arrumar outro fígado o mais rápido possível, e a lei garante isso, mas não encontra-se órgão em qualquer momento. O transplante renal, se o transplante renal não der certo, esse doente volta para a diálise. E nós ainda não temos diálise cardíaca, diálise hepática. Isso que ele está falando aí do coração artificial poderia ajudar. Então, na hora que ele põe o coração, que ele solta o sangue, esse coração tem que bater. Tem que bater. Se ele não bater, o doente não sai. Se ele não bater, não bater adequadamente, aí é falência do órgão, aí não tentar fazer o máximo possível com drogas e balão intra-aórtico, nós temos isso à mão. Se não funcionar, ele vai a óbito, não tem jeito. Então é muito estresse. Então esse aparelho que você falta aí está faltando nesse armamentário. Isso. Na prática. Exatamente. O que falta é um investimento financeiro do governo. Porque o nosso hospital é um hospital fantástico, os nossos diretores são muito bons, nos ajudam muito, são pessoas de primeira qualidade e o que falta realmente é o financiamento do governo para isso. Essa explicação é fundamental. O governo tem que financiar o hospital para o hospital dar assistência, quer dizer, não é o dinheiro do hospital não tem dinheiro para isso. Isso é política pública de saúde. Exatamente. Marcelo, quais são os doentes que precisam de transplante? Quando a gente vê nossas estatísticas de fígado, é álcool, é vírus, agora obesidade. O doente que precisa de transplante, qual é a doença básica desse paciente? A doença mais comum do paciente é a doença hipertensiva, tá? A doença hipertensiva e a doença de Chagas, são as mais comuns, tá? Que vão dar insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, exatamente. Essas são mais comuns. Mas a preponderante delas, a mais comum, a número 1, é a isquêmica. A isquêmica, ela é responsável por 33% da indicação de transplante. Da insuficiência cardíaca, é isquêmica. A segunda é a hipertensiva, 27%, se eu não me engano. E a terceira, na nossa casuística, é a doença de Chagas. Marcelo, nós estamos chegando ao final do programa. Deixe uma mensagem para o nosso telespectador. O que é que ele pode fazer pessoalmente para cuidar melhor do seu coração? Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, é o básico. A pessoa tem que começar a ter cuidado, primeira coisa, com o sal. Hoje, todo mundo, depois de 30, 40 anos, começa a ficar hipertenso, porque os nossos alimentos são muito ricos em sódio. E tem muita gente com hábito alimentar errado de comer sal. Então, a primeira coisa que tem que fazer é o indivíduo pensar no sal.
Segundo, a alimentação, churrasco, carne. Começar a balancear isso. Balancear a entrada no seu corpo de proteína e gordura, principalmente gordura. Né? Diminuir um pouco esse aporte de gordura. E o terceiro, mais importante, é ter uma vida saudável com atividade física. Essa tríade é fundamental. Lógico, eu não estou nem falando de cigarro, né? Claro. Porque o cigarro todo mundo entende que não, tá fora. Não existe por que fumar, não é? Claro. Primeira coisa, então não estou nem colocando o cigarro. Agora, coisas que nós não podemos interferir, que não tem jeito, mas sim tratar. Diabetes. A diabetes é outra etiologia muito importante para o acometimento de doença coronariana, né? E causar a doença isquêmica que vai levar à insuficiência cardíaca. Então, eu acho isso, o indivíduo com aporte de sal, atividade física e alimentação. Esses três, você consegue segurar muita coisa de doença no coração. Então, o que o doutor Marcelo está falando aí, que nós temos que fazer a profilaxia. E a profilaxia é muito simples. Tem números que dizem que no mundo você come 5 gramas de sal, o brasileiro come 12 por dia. Então, você precisa comer menos, andar mais e diminuir esses excessos e uma alimentação balanceada. Nós temos o feijão, o bife e a salada, que são extremamente saudáveis, e comer pouco, porque eu sempre brinco com os pacientes que tem que ter o volume também, porque boi só come capim e engorda. Então, não você vai comer alface, precisa comer pouco. Boa semana, paz e saúde a todos. Obrigado, professor Marcelo.